começar mais um episódio e hoje eu tô com uma convidada muito especial, a pastora Thalita, que já é a minha cliente, e eu convidei ela para estar participando desse momento aqui, contando a história dela. Venho trazendo para vocês aqui, né, histórias que inspiram, pessoas que nos inspiram, e a Thalita vem com uma história muito especial, uma história de muita superação e também de uma dor que acredito que todas as mães passaram com ela, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite, tá? Sei que a sua vida é muito corrida, numa sexta-feira de correria, mas sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Quero começar, né? Eu acho que é o assunto que todo mundo te pergunta, né? Quem é a Thalita e como a Thalita conseguiu superar essa dor que você teve recentemente, né? Pode se apresentar primeiro e depois a gente vai chegar na dor do Miguel. É um prazer estar aqui, você é uma pessoa excepcional e todos os lugares que eu vou eu falo a mesma coisa, né? Eu sou a Thalita, sou filha da Dalva e do Cláudio, esposa do Thales, mãe do Miguel, do Israel e da Cristal e de muitos outros filhos. Eu acho que esse é o texto que me define. Agora, superação é uma palavra muito forte. Eu acho que não superei. A gente vai sobrevivendo todos os dias. Cada dia um pouquinho a gente sobrevive, né? Mas superar, acho que nunca. A gente nunca vai superar. A gente ajeita a dor ali. E aí a gente vai entendendo que sempre é em prol de alguma coisa, né? Ou de algo. Não é sobre mim. E eu acho que nem sobre o Miguel, é sobre Deus, né? É sobre ele. Então, a gente usa a nossa dor também para falar sobre Jesus. Thalita, quando você não imaginava, né, que passaria por isso na sua vida? A gente que é mãe, a gente não imagina nunca enterrar um filho, né? A gente imagina ser enterrada. E ainda a gente pede para que a gente viva até que eles possam crescer, saber se virar, cuidar deles mesmo, né? E que quando a gente tiver velhinho, ver os nossos netos, a gente vai e eles fiquem. Isso mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente fez... Tava começando essas trends do TikTok, aí tinha de colocar um prato de farinha e sempre que tivesse sim ou não, a gente mergulhava a cabeça na farinha e o Miguel ficou doido para fazer essa trend e aí nós fizemos. E aí tava o Miguel e o Israel e aí ia fazendo as perguntas e eu colocava a cabeça deles e a pergunta era: qual dos seus filhos você acha que vai sair de casa primeiro? E várias perguntas, e sempre era o Israel, porque para mim o Miguel ia ficar debaixo da minha aba por um bom tempo, né? O Miguel era autista e TDAH e dependia de mim para tudo. Era até engraçado quando a gente ia comprar roupa, chegava e falava: Miguel, escolhe a roupa. Ele falava: não, mãe, escolhe aí, o que a senhora escolher tá bom. E o Israel não, o Israel sempre quis escolher a roupa dele e no fim ele se arrependia e queria a roupa do Miguel. Então assim, o Miguel sempre foi muito dependente de mim, sempre ficava muito na minha aba e não que a gente não ama os outros filhos, mas a identificação era muito grande, né? Eu acho que por causa dessa dependência toda. Então assim... eu sempre falava com ele assim: como é que vai ser, Miguel? Como é que você vai viver sem mim? Eu falava com ele. Como é que você vai casar e ir para sua casa? Como é que vai ser se você... Porque tudo ele era tão... Olha que loucura. Ele era tão diferente que eu estava trabalhando, ele me ligava e eu atendia, ele falava: mãe, eu posso comer o biscoito recheado que está no armário? Sério. Ele não pegava nada sem autorização. Se ele quisesse tomar um suco, alguma coisa da geladeira, do armário, ele não pegava. Ele me ligava e perguntava se podia. Eu falava: meu filho, você tá na sua casa, claro que você pode comer. Então, assim, ele era tão agarrado e essa dependência que eu achava que ele ia ficar comigo por um bom tempo. Falava: ai, Miguel, vai demorar a casar. Mas eu falava com ele: meu sonho é entrar na igreja com você. Porque o Israel sempre foi mais descolado, né? Então, eu sempre achei que ele fosse ficar mais dependente de mim. E você não imaginava que a pergunta seria: como que eu vou viver sem o Miguel, né? Exatamente, nunca. Eu acho que nenhuma mãe nunca imagina isso. Não, eu não imagino. Só da gente falar, já vem aquela dor, um aperto no coração, né? Thalita, e quando isso aconteceu, você ficou sem chão. Você, a sua família, o seu mundo ali desmoronou, acredito eu, como mãe até hoje, né? As lembranças, o cheiro, o toque, tudo
deve ser muito real na sua mente ainda. Tudo. E você se questionou, você como uma pastora, você se questionou, você se revoltou, questionou o Senhor por quê disso? Ou pra quê? Lu, assim, eu perdi o pai dele, né? Há 8 anos atrás, o pai dele teve o mesmo problema e ele também infartou e não deu tempo de socorrer, a gente tentou. Só que o pai dele, o que que aconteceu? A veia aorta dele dilatou, ele conseguiu operar e ele ainda viveu mais 5 anos até que voltasse o problema em outra parte da veia e ele precisava de fazer um outro procedimento que não deu tempo. Ele chegou a ficar internado e tudo. Na época, eu levei os meninos no médico, né? Fizemos alguns exames e eles não tinham nada. Eu lembro que a médica ainda falou para mim, mãe, relaxa. Não é porque eles perderam o pai que eles vão morrer da mesma doença. É genético. É genético. Aí ela chegou a me tranquilizar dessa forma. Então eu descansei. Só que na época do Leandro eu era mais nova e talvez uma fé diferente. Eu me abati muito, né? Eu entrei em depressão. Tentei tirar minha vida na época, porque eu fiquei muito abalada. Com 2 crianças. 2 crianças novas, eu dependia dele em todas as áreas, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu fui a primeira namorada dele, ele foi o primeiro homem da minha vida. A gente casou muito novo, com 19 anos, então a gente aprendeu a viver junto em tudo. Eu olhava para ele, ele sabia o que eu estava querendo dizer e vice-versa. Era uma relação muito, muito forte. E quando nós casamos, nós fomos embora de Muriaé, moramos sozinhos, então foi dependente mesmo um do Só outro, vocês. só nós dois. Né? E eu fui pra longe, fui morar em Porto Alegre, então assim, a gente era muito dependente um do outro. E tudo que aconteceu na nossa vida, a gente idealizou no namoro e a gente concretizou até a cor do piso da nossa casa. Então assim, o Miguel foi hiper mega planejado quando a gente decidiu ter o Miguel. Nós somos um ginecologista, fizemos exames, então assim, foi tudo planejado. Todos os meus filhos foram planejados e sonhados, e oramos pro nome, então teve toda esse sonho. E quando aconteceu com o Miguel, eu tentei agir de uma outra forma, porque eu tentei não ser a mesma Thalita que errou. Eu tentei não errar nas mesmas áreas, sabe? Então eu tentei pegar a minha dor e ao invés de colocar a minha dor em mim ai, só eu sofro, não, eu tentei pegar a minha dor e transformar ela para a glória de Deus. E até ali, e também quando você perdeu o Miguel, não fala que você não perdeu o Miguel, né? Eu devolvi para Jesus. Você devolveu ele para Deus, mas quando aconteceu com o Miguel isso, né, o seu luto não tinha como ser sozinho, né? Que você já tinha o Israel, você já tinha sua outra filha. Já tinha Cristal. E você tinha também o seu esposo, que também sentiu. Então, assim, você não tinha nem como sofrer sozinha. Não, e do Thales foi um negócio muito louco, porque eles tinham ido jogar bola, né? E o Thales conta que quando virou para trás, ele já estava caído no gramado. E achou que ele tinha recebido uma bolada e estava doendo a barriga e ele caiu. Só que quando o Thales correu e chegou perto, ele estava com o rosto para baixo, para a grama. E quando virou, o Thales falou que para ele sentiu ali que ele já tinha ido. Aí o Thales tentou, né, fazer ressuscitação, deu os primeiros socorros ali. E aí eles colocaram ele no carro e correram pro UPA. E o Thales e ele tinham uma ligação assim, que você olhava e você nunca ia dizer que eles não eram de sangue. Isso. Quando eu conheci o Thales, o Miguel foi o primeiro a chamar ele de pai. Foi muito legal que ele falava, ô tio, aí um dia saiu o pai, e aí o Thales falou assim, você quer me chamar de pai? Ele disse, eu quero. Ele falou, então pode me chamar. E não teve aquela variação de tio e pai, não. Foi A partir daquele momento virou pai, e ele é uma honra e um respeito, assim, dos meus filhos muito grande, graças a Deus. E o Miguel tinha uma coisa com ele muito, muito forte. E aí, depois de que aconteceu isso, né, ele sofreu, chorou, ele começou a passar muito mal. Ele começou a passar mal e vomitar e passar mal. E eu senti um discernimento de que ele não... Porque o Thales, ele guarda as coisas pra ele. Eu pergunto, o que tá acontecendo? Ele, nada não. Você sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas é nada não. E aí eu vi que ele queria colocar alguma coisa pra fora e ele não tinha coragem.
Ele não conseguia comer, ele não falava e ele só vomitava. E ele tentava vomitar, não tinha nada, porque ele não conseguia comer. E quando ele estava vomitando, eu cheguei perto dele e falei, amor, fala, coloca pra fora, isso tá fazendo mal pro seu corpo, o que que tá acontecendo? Menina, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu falei isso, ele começou a chorar compulsivamente. E ele falava, eu não consegui salvar ele. Ele estava se sentindo culpado. Por não ter conseguido. E ele não conseguia botar isso pra fora. Aí ele começou a falar, eu tô me sentindo culpado, eu não consegui salvar ele, eu tentei salvar ele, e ele foi falando, e colocando pra fora e chorando de uma forma. Aquele dia foi muito louco. E aí, depois disso, ele parou de passar mal. Thalita, qual foi a sua última conversa, o seu último toque com o Miguel antes dele sair? Menina, você lembra? Lembro como se fosse agora. Ai, Jesus. Ele tirava notas ruins porque ele não conseguia, né, romper, e nós conseguimos levar ele ao médico. E tivemos o prazer de ter o diagnóstico, né, do autismo com TDAH, 12 anos sofrendo com essa busca, porque antigamente não era Não tinha tão informativo quanto hoje, sim, né? Então, ele veio com vários laudos errados, com TDAH, com transtorno, né, com medicações erradas, e a gente lutando contra isso, até que a gente conseguiu. Ele fez um teste neuropsicológico, e foi até engraçado que ele falou, mãe, eu tô tão feliz que eu descobri o que é que eu tenho. E quando ele descobriu o que ele tinha, com a medicação correta, né? Tudo fluiu. Fluiu demais. E ele começou a ter ajudas, né? E ele começou a tirar notas boas. E aquela semana era semana de prova. Ele morreu numa segunda-feira, dia 11 de dezembro. Domingo, dia 10 de dezembro, foi aniversário do Thales. Então, assim, a gente não consegue comemorar o aniversário dele. E o Miguel sempre foi muito família, assim, de uma maneira absurda. O Miguel era muito diferenciado. Se eu contar pra você, você fala, não, é mentira sua. Porque ele era muito diferenciado em tudo. Ele chegava no futebol, que ele jogava bola, os meninos falavam, ó, não pode falar mais palavrão porque o Miguel chegou. Ele era muito diferenciado. E no domingo ele acordou, fez café da manhã pro pai dele, porque aniversário, dia das mães, o dia dos pais, ele fazia isso. Fez o café da manhã, levou na cama pro pai dele e falou assim, hoje nós vamos almoçar fora, vamos almoçar, que é aniversário do meu pai. Aí ele escolheu, vamos lá no seu Zezinho comer frango com quiabo. Aí nós fomos, saímos de lá, ele pediu para chupar picolé. Aí nós fomos, paramos, compramos o picolé. Ele falou, vamos lá na quadra do São Francisco, eu quero mostrar para vocês que o pai do meu amigo me levou lá. Nós fomos, ele jogou bola. E aí nós voltamos para casa, tomamos banho, fomos para a igreja. E depois do culto ele falou, vamos lanchar? Eu falei, vamos. Aí nós fomos lanchar. Ele falou, posso escolher meu lanche? Ele escolheu um x-tudo. Quando nós estávamos voltando para casa, ele falou assim, eu amo estar com vocês. Eu amo vocês. E dentro do carro, todas as vezes ele falava isso. Ele tinha mania de voltinha. Vamos dar uma voltinha? Fazer nada. Nós entrávamos no carro, dava volta no Banco do Brasil ali e voltava para casa. Às vezes comprava uma casquinha de R$1, uns churros. E todas as vezes ele falava, eu amo vocês, eu amo estar com vocês. E aquele dia não foi diferente. Ele disse, eu amo vocês, eu amo estar com vocês. Só que hoje foi o melhor dia da minha vida. Ele estava despedindo. Parecia. Você nunca sentiu antes nada disso? Nada. Nunca veio isso no seu coração? Nada. Aí na segunda-feira, ele chegou com notas boas. Porque ele teve a medicação certa, né? A indicação certa. Quando ele chegou com as provas, ele falou, mãe, olha minhas notas. E a última coisa que eu falei com meu filho foi, eu disse que você era capaz. Eu sempre disse que você era capaz. E você é capaz de muito mais. Foram as últimas palavras que eu dei pra ele. E aí ele foi jogar bola. Aí quando deu umas 6 horas, ele desceu, passou na loja pra ir. E aí me deu um beijo, um abraço e foi embora. Foi a última conversa que a gente teve, a última coisa que eu falei pra ele, que ele era capaz. Quem te contou sobre a morte dele ali? Quem te ligou? Como que você recebeu essa... Então, o pessoal da igreja tava jogando bola junto. E aí eu fechei a loja, fui pra casa, porque todos eles foram jogar bola. Thales, Israel e ele. E aí eu tava na sala da minha mãe,
o meu líder de louvor tava jogando bola, o Roberto. E aí o Thales pegou, colocou ele dentro do carro de um amigo da igreja, que é o diácono, e eles foram pro UPA, e o Roberto, que é líder de louvor, foi até a minha casa me gritar. Aí ele me gritou e ele falou: Thalita, o Miguel passou mal lá no futebol e o Thales levou ele pro UPA, mas tá tudo bem. Ele só pediu pra me vir buscar você. E não te contou. Não contou, assim, a proporção. Falou que ele tava bem. Mas na hora, eu sabia que Deus ia levar meu filho. A minha mãe tava numa oração na frente, na igreja da frente. Eu corri até a igreja, entrei e já falei: mãe, Deus tá levando o Miguel. Ela falou: que é isso, menino? Você tá ficando doida? Eu falei: não, Deus tá falando pra mim, a gente vai perder o Miguel. Naquela hora ali, eu senti que Deus ia levar ele. Aí eu falei: não conta pro meu pai. Porque o Miguel foi o primeiro amor, assim, excepcional. O primeiro neto. Meu pai escreveu um adesivo no carro: Miguel vem aí. E era uma coisa... eles dois eram um laço muito, muito forte. Nossa, assim... eu não sei nem te explicar. Era um negócio... tudo do meu pai era o Miguel. E eu não tive coragem de contar pra ele. Aí eu corri pro UPA e na hora Sem saber se ele tava vivo. Mas eu já sabia. Dentro do seu coração você já sabia. Eu falei pra E minha o mãe. desespero, Thalita. Aí nós entramos dentro do carro, o Roberto não deixou eu dirigir. Aí o Roberto foi dirigindo, eu falei: Roberto, Deus tá levando meu filho. E não, Thalita, não tá não, ele tá bem, eu vi ele. Eu falei: não, Deus tá levando meu filho, eu tô sentindo que Deus tá levando meu filho. E aí quando eu cheguei no UPA, eles não deixaram a gente entrar. Eu fiquei do lado de fora, na parte de trás ali, onde tem uma porta. Não fiquei nem lá dentro, nós ficamos ali. E eu já liguei para os meus pastores e falei assim: Deus tá levando Miguel. E o seu esposo estava lá dentro com ele. Aí quando eu cheguei, ele estava do lado de fora, que não deixaram ele entrar também. E o Thales também já sabia. Ele aí já tinha visto. Eu falei: amor, fala pra mim a verdade, como é que ele tava? Ele já sabia. E ele não conseguia falar nada. E aí nós ficamos em oração ali na porta do UPA uns 40, 50 minutos. Até que os médicos chamaram a gente para entrar e dar a notícia. E o desespero, Thalita. Você nunca mais vê seu filho. Menina, e aí quando o médico disse, parecia que era não parecia que era verdade, sabe? Aí eu pedi pra ver ele, cheguei lá, tão bonitinho, tava sem camisa, de bermuda preta, todo sujo do play soccer, com aqueles negocinho preto, as pernas toda preta. E eu ainda tinha fé que Deus ia trazer meu filho de volta. Eu e Thales impusemos as mãos sobre ele e nós começamos a orar. E aí eu comecei a orar: Senhor, traz meu filho de volta, traz meu filho de volta. E aí eu fechava o olho, abria para ver se ele tinha aberto o olho e nada. O não de Deus dói, né? Demais. E aí eu coloquei a mão e eu falei, eu me lembro exatamente as palavras, eu disse assim: o Senhor fez o mundo com a palavra haja. Então eu declaro sobre a vida do meu filho: haja vida, haja fôlego de vida. E nós começamos a falar, eu e Thales: haja vida, haja fôlego de vida. Eu abri o olho para olhar e nada. Nós ficamos ali uns 10 minutos orando por ele. E aí eu vi que Deus não ia trazer ele de volta. Os enfermeiros começaram a entrar e ficaram em volta, alguns também chorando. Porque 14 anos, né? Um menino de 14 anos, pequenininho, ele era mirradinho, parecia que ele tinha só uns 10. E aí, quando eu vi que Deus não ia trazer ele de volta, eu falei o que Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Eu acho que bendito essa seja é o nome a do frase Senhor. mais difícil de uma mãe dizer, né? Mas foi a frase que eu disse. Foi a última frase que eu disse E aí, na mão, colocando a mão nele. Isso tudo aí, né? Eu venho conhecendo um pouco da sua história. Isso tudo aí que você passou com isso tudo, é o normal da gente, né? A gente, ser humano, questionar Deus: por quê? Por que você levou meu filho? Pra que você levou? Você não se revoltou. Lu, Você não viveu essa revolta contra Deus, pelo contrário, você pegou uma alegria do Senhor. Claro que você, dentro do seu coração, com certeza você tem os seus dias de tristeza. Mas eu não consigo, não tem um dia que eu não te vejo que você não tá sorrindo. Menina, eu acho que não deu nem tempo. Porque o Miguel morreu na segunda-feira, na terça-feira nós enterramos ele, né? E no ofício fúnebre, eu falei: eu vou usar o ofício fúnebre do Miguel para falar de Jesus. E aí eu vi que os colegas do futebol entraram, foram todos lá, os colegas da escola, e eu falei: eu não posso perder essa oportunidade.
E aí foi quando eu falei de Jesus. Né? Falei que o Miguel estava em um bom lugar, ele fez a melhor escolha em nós. E aí comecei a falar de Jesus. E aqueles amigos do Miguel que entraram ali no dia do velório do meu filho nunca mais saíram da igreja. Glória a Deus. E estão lá até hoje. Nós ganhamos eles para Jesus, eles aceitaram a Jesus, eu e Thales, nós batizamos eles, né, com a bênção do nosso pastor Marcos Maurício e da Vânia, que são pessoas excepcionais, sempre nos deram a liberdade de trabalhar. E aí nós fizemos evangelismos e ganhamos, no primeiro batismo, depois da morte do Miguel, se eu não me engano, nós batizamos 26 amigos dele, que vieram por causa dele, ou que ouviram falar, ou que era amigo do amigo. E me chamam de mãe, e eu os tenho como filhos. Mãe de multidões. Né? E o que acontece? Nós enterramos o Miguel na terça-feira. Na quarta-feira de manhã eu estava no posto com Israel. Porque na época o doutor Marcos Guarino ficou sabendo, e ele procurou a presidente de bairro de onde eu moro e falou: é muito estranho um menino de 14 anos, eu quero saber se esse menino tem família, se tem filhos, a gente precisa pesquisar. E aí mandaram eu pro posto no outro dia. E aí a doutora que estava lá, excepcional, ela já falou da doutora Fernanda Bastos, que é outra pessoa, um anjo de Deus na minha vida. E ela falou: você precisa de ir na doutora Fernanda fazer um exame. Eu já liguei para ela, você vai sair daqui e vai para lá. E eu fui para o consultório da doutora Fernanda, ela fez um eco no Israel, e nós descobrimos que o Israel também tem a veia aorta dilatada. E aí ela já ficou angustiada, e ela já me deu um papel e mandou eu internar no hospital. Então assim, eu não tive tempo para luto, de sofrer com o Miguel, eu tive que viver pelo Israel. E você já fica nessa tensão, nessa preocupação. Sim, nós fomos pros... Aí o que acontece? Foi... Dia 11 ele morreu, dia 12 nós enterramos o Miguel. Dia 13 nós descobrimos que o Israel tinha veia aorta dilatada. E aí ela falou: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos esperar passar o Natal, porque nada funciona essa semana. Ela falou: dia 26 de dezembro você vai internar. E ela já me deu um papel. Dia 26 de dezembro eu internei com ele. E nós ficamos separados numa sala para ele não pegar gripe, não pegar nada. Ficamos em isolamento e o SUS Fácil já saiu no outro dia para nós irmos para Belo Horizonte. E aí nós fomos de UTI móvel para Belo Horizonte. Uma angústia daqui até lá, né? Não sabia o que estava acontecendo direito. E quando nós chegamos lá, a gente foi para o Hospital Biocor, que é o hospital do coração, assim. Eu nunca vi um negócio tão gigantesco e tão maravilhoso. E aí nós chegamos lá, começaram a fazer vários exames nele. E aí ele ainda precisa de ainda passar por geneticista, que é muito difícil, a gente não consegue, e nós estamos aí ainda na luta para esse geneticista, que existe uma doença genética, que altera o cromossomo, como se fosse igual a síndrome de Down, que altera, é uma síndrome que chama síndrome de Loeys-Dietz, que ela ataca alguns órgãos, e o mais grave é quando ataca a veia aorta, porque ela dilata, que foi o que aconteceu tanto com o Leandro, quanto com o Miguel, quanto com Israel. Então, o seu menino, o Miguel, na época, estudava na escola das minhas crianças, né? No educandário. E eu fiquei assim, eu deixando as crianças, e não teve aula, e foi aquela confusão toda, eu fiquei louca. Porque na época todo mundo falou: foi a vacina, né? Ai, nossa, falava cada coisa, que era vacina. Menina, chegou a sair num negócio, num jornal de Brasília. Depois eu vi num jornal de Brasília, em um de São Paulo, eu entrei em contato e falei assim: vocês retiram, porque não foi pedida autorização pra nada. Eu lembro que na época que saiu, o repórter Marquinhos me procurou: Thalita, foi o único que me procurou. Eu posso, né, divulgar? Eu falei: pode, coloca lá de uma vez, porque quando morre, principalmente gente nova, eles sempre perguntam por quê? Porque a gente vê isso, né? Então, assim, eu acho que também não custa nada a gente informar o que acontece, Sim. né? Aí eu falei: coloca que ele teve um ataque fulminante, um infarto, alguma coisa, para as pessoas não ficarem perguntando. E ele foi um cara muito gente boa, gosto demais dele, e ele fez isso que eu pedi. E aí, quando ele fez isso, outros meios, né, vincularam em Brasília, em São Paulo, e colocaram
numa página contra a vacina, a foto dele, escreveram, aí eu entrei em contato, falei, ó, por favor, retira a foto do meu filho, porque o meu filho não morreu por causa da vacina. Então, assim, aí um me pediu desculpa, retirou, aí o outro demorou um pouco, mas enfim. Aí, né, falaram um monte de coisa, o que podia ser, por que não cuidou, porque aí todo mundo quer questionar, todo mundo quer salvar, todo mundo quer ser médico, todo mundo entende tudo, né? E a gente sabe, quem tá perto, a família, os amigos, sabe que a gente olhou, eu fiz o que, né? Você pôde, o que a médica disse pra mim, eu fiz. Você também não tinha ciência do que ele tinha, né? Não, Você não nem imaginava. noção. Porque na época que aconteceu com o Leandro, não foi falado pra gente que era uma doença genética. Foi dito que ele tinha a veia aorta dilatada. Não foi dito que era uma síndrome que ele precisava de cuidar, não. A gente achava que ele tinha um problema de coração. Né? Essa era a nossa ideia. Eu adoro a Fernanda Bastos. Ela excepcional. É uma pessoa. Maravilhosa. Gosto muito dela. Quando o meu menino nasceu, o Moisés nasceu, eu também fiquei com essa apreensão toda, né? Porque o hospital falou assim, olha, mãe, eu não posso liberar você. Você tá liberada, mas a criança vai ficar. Eu falei, quê? A gente foi fazer um exame nele aqui, né? E a gente percebeu que ele tem um sopro no coração. E eu, mãe de primeira viagem, primeiro filho, né? Todo aquele medo de tudo, né? Ele tem um sopro no coração. O que é um sopro? A médica, muito assim, muito estúpida, não me falar e tudo, vai ter um buraco. O quê? Como assim? Meu filho tem um buraco? Eu fiquei louca dentro do hospital. Meu Deus do céu. Você já imagina assim, vai morrer, acabou de nascer, tá com um buraco no coração, vai operar, vai morrer. Tudo parece não sabia monstro, nada, né? pavor. Eu sou o oposto, né, amiga? Falar que não posso entrar ali dentro do hospital, aí que eu queria entrar mesmo, quero ver meu filho, a desesperada. E aí, eu fui nela. Aí, quando eu fui na Fernanda, tem sim, Luana, tem um sopro, tem um buraquinho. Aí, que ela foi sentar comigo, que ela foi me explicar o que que mas pode ser que, né, que com até um ano fecha. E aí, fechou o sopro dele. E a outra médica que eu falei que, ele tá com um exame aqui, ela falou assim, nossa, não é um buraquinho, não é um buracão. E eu falei, você me falou que era um buraquinho, mas fechou. E eu fiquei louca. Aí veio essa história toda, você contando, eu fui pensando aqui comigo, gente, segunda-feira eu vou fazer um exame nos meninos de novo pra me ver como é que tá. Por quê? Porque a gente não preocupa com essas coisas. Não. É uma coisa que a gente não se liga. Não, e outra coisa, assim, ele tinha umas bolinhas assim no rosto branquinha, e eu achava assim, igual o pai dele, né? E ele era muito idêntico ao pai dele na fisionomia, no jeito, em tudo. E aí a gente sempre teve mais um cuidadinho com o Israel, porque o Israel nasceu prematuro e ele autista, é muito... Não, o autista ele não é o autista, Miguel. o Miguel é autista, sim. Só que ele sempre foi... O apelido dele é Pingo, porque ele é pequenininho. Né? Ele sempre foi mais mirradinho dos meninos da idade dele. Então a gente sempre teve um cuidadinho mais com ele. O Miguel não. O Miguel jogava bola, não tomava Coca-Cola, não comia biscoito recheado, não gostava de chocolate, era super saudável, fazia academia. Então assim, e o Israel cansava. Então a gente sempre teve um cuidadinho com o Israel. Só que a doutora Fernanda me explicou isso, Thalita. Não se culpa, porque a veia dele, talvez se você tivesse levado um dia antes e feito o exame, não ia dar nada. E talvez na hora que ele estava fazendo o exercício lá constante, ela dissecou. Então não tem como a gente ter uma proporção, porque eu me culpei, óbvio. Fiquei, ai meu Deus, se eu tivesse feito, ela falou, não adianta você ficar com isso, porque não tá nas nossas mãos. Igual o Israel, né? Ele tem a mesma síndrome. E qual é o cuidado para que isso não aconteça? Então, a gente sempre fala que o Miguel salvou ele até nessa hora, né? Porque se não tivesse acontecido com o Miguel, eu podia ter perdido meus 2 filhos. E lá no Biocó ele fez vários exames. E o interessante é que aconteceu, ele foi saindo daqui, a doutora Fernanda falou que ele já ia operar o coração, ia abrir o peito e tal, e aí eu já fui apreensiva demais, porque eu perdi o pai dele, né, nessas proporções, né. Nós ficamos dentro do CTI lá, né, com todo mundo separado, que ele não podia ter contato com outras pessoas, e ele falou assim, mãe, eu não quero operar. Ele tava com medo. Tava com muito medo. 2 dias que tinha 15 dias que tinha perdido o irmão, né? Aí eu falei, meu filho, se você não quer operar, você não vai operar. Você tem fé? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então vamos orar. Nós demos as mãos e eu fiz uma oração bem simples. Falei, Jesus, meu filho tá aqui, ele tá com medo. Ele não quer orar. Olhe por nós.
E aí ele falou, Jesus, eu tô com medo, não quero operar, me ajuda. Nós oramos assim, dentro do CTI. E a cirurgia marcada para 7 horas da manhã do outro dia. Quando deu 6 horas, as enfermeiras vieram, me deram, né, o negócio para dar banho nele, a roupa já para cirurgia, dei banho, botei a roupa e deitamos esperando eles virem buscar. E eles vieram buscar ele para cirurgia. Aí a médica pegou e falou assim, antes de ir, vamos repetir um exame aqui. Aí ela repetiu o exame, chamou as 2 médicas que iam operar ele e eu no cantinho. Aí elas começaram a conversar e me chamou e falou, olha mãe, tá tudo pronto, a sala tá lá pronta para operar ele, nós já estamos aqui, mas nós decidimos não operá-lo. Aí eu olhei para ele, ele regalou um butuca de um olho. Aí ela falou assim, ele tem a veia aorta dilatada? Tem, mas ainda tá no limite. E ele é muito pequenininho. Então, se a gente operar ele agora, daqui a pouco a gente vai ter que operar ele de novo, porque ele vai crescer e nós vamos precisar de trocar a prótese. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar até a hora que der. Você é constante e vai olhando como está. E aí ela falou, a gente vai aguardando, pelo menos tentar ele passar a adolescência. Passando a adolescência, ele vai ter que operar. De algum momento da vida dele, ele vai operar. E aí nós viemos sem operar. E nós vamos na doutora Fernanda constantemente, fazemos o eco para ver a veia, né? Isso. E aí, sempre falo com ela, nós vivemos um dia de cada vez. E isso para ele também foi uma experiência com Deus, né? Nossa, a oração total. dele, Deus respondendo ali, mostrando para ele, eu tô no controle de Sim, tudo, total. eu cuido de você, né? E aí ele não pode fazer nada, né? Cortou todas as atividades físicas dele, não pode ficar subindo e descendo escada. E ela, toda vez que vai lá e fala, Israel, você tá subindo escada? Porque ele não pode tomar susto, não pode ficar subindo e descendo escada, não pode fazer nenhum tipo de atividade física, toma medicação para controle de pressão e batimento cardíaco, né? Alguns tipos de alimentos a gente também tenta não dar, né? Para poder, muito doce. Você vive um milagre por dia. Por dia, exatamente. Um milagre por dia. Aí nós fomos lá a última vez, aí dilatou mais um pouquinho, ela falou, dilatou mais um pouquinho, precisa de cuidar. Então nós vamos vivendo, e assim, quando dilata é como se tivesse soprado uma bola do lado da veia, né? É o aneurisma. A veia dá uma bolinha do lado, como se você tivesse assoprado, então ela fica mais fininha e ela pode estourar a qualquer momento. Então, a veia dele é assim, é dilatada. E nós vamos vivendo um dia por vez. E isso daí, você cuida de todo mundo, né? Você cuida do marido, cuida da filha. Tem uma filha, a Cristal. Tem a Cristal, que é autista. Tem a loja que tá nesse movimento todo aí. Eu também sou mãe de uma criança autista, do meu Miguel. Também tem um Miguel. E você contando aí a história, meu coração vai se espremendo aqui. E eu doida pra falar assim, meu Deus, cadê os meninos, né? A gente fica com isso, né? Eu sou mãe de 3 também, né? E um desses do meio, que é o Miguel, é uma criança autista. E a gente tem todo esse movimento aí, né? Que não é fácil, né? Como todo mundo acha que hoje todo mundo romantiza o autismo, né? Que é lindo, é tudo muito lindo. Hoje, na hora do almoço, eu tava falando isso com a minha sobrinha. Eu fui dar banho nela e ela não gosta de lavar o cabelo, pentear o cabelo. É um processo na hora de tomar banho e arrumar o cabelo. E aí ela começa a dar crise, né? Às vezes ela grita, se bate, me machuca. E aí eu até falei isso com a minha sobrinha. Eu falei, eu queria entender como que as pessoas conseguem romantizar o autismo. Não tem como. Será que eles veem? Aí a minha sobrinha ainda falou assim, é porque eles não veem isso aí, eles não veem essa parte. Eu tento levar de uma forma mais leve, vou te ser muito sincera. Eu não sou aquela mãe que fica assim, porque ele tem autismo. Não, também não, de jeito nenhum. Não, ele tem, igual o Miguel, quando o médico virou, falou assim, mãe, ele tem um autismo e tem o TDAH com hiperatividade e tem o TOD. Eu falei, o TOD não. O TOD ele não tem. O TOD eu não aceito na vida dele. O TOD não. Aí ele falou assim, ficou olhando para o final, o TOD, em nome de Jesus, eu não aceito isso na vida do meu filho. E desde então, todas as vezes que eu vejo que o Miguel está tentando, né, o não, eu falo, não, eu não vou aceitar isso. Miguel, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Então eu venho corrigindo ele, às vezes eu sou até um pouco mais firme com o Miguel. O Miguel teve uma evolução, assim, gigante. Gigante, eu venho buscando em escola, igual eu te contei, né, todas as pessoas que chegaram, Deus prepara tudo, né? Chegaram até mim, do Miguel, eu não posso abrir a boca para falar de nenhuma delas, porque todas foram, assim, uma escadinha para tudo que aconteceu até hoje do Miguel. E quando eu decidi, eu coloquei o Miguel na PAI, e foi, assim, a melhor escolha que eu fiz para ele.
e pra nós. Por quê? Todo mundo romantiza Todo o mundo. autismo. É lindo. Não é, gente. Não é. Tem hora que eu tô lá dentro de casa, Nossa, tem é hora que eu fico desesperador. Aí os outros falam assim, cansadíssima. mas você tem que ser forte. Cara, eu tenho que ser forte. Eu tô vendo a sua história, tô vendo você aqui. Você cuida de todo mundo. E quem vai cuidar de você? Tá, eu vou pra Deus. Eu vou pra Deus também. Eu oro também. A Thalita vai em Deus, o Senhor te renova. Mas a Thalita tem aquele momento quem cuida de você. Eu cuido de você. Eu tenho os meus momentos ali com você. Mas quem cuida de você? Eu me sinto cuidada quando eu cuido. Você se sente cuidada quando você cuida? Sim. Eu me sinto cuidada quando eu cuido, porque quando eu cuido, eu recebo. Você recebe em dobro. Sim. Sabe, quando eu vejo aqueles meninos, aí eu falo, às vezes eu falo da morte do Miguel, eu não choro, mas quando eu falo dos meninos, eu choro. Porque nós tiramos alguns de boca de fumo, sabe? E tiramos alguns de várias situações. E quando eu olho para a vida deles, eu falo com o Thales, eu falo, foi para isso que Deus nos chamou. O Miguel estava encaminhado. Quando a gente aceita Cristo e busca Cristo, é com um propósito. E qual é esse propósito? Ser salvo por Ele, morar no céu. E eu ensinei isso pro meu filho, e eu tenho certeza que ele tá junto com Jesus. E esses meninos, onde eles estavam? Sabe, então, quando eu cuido deles, eu sinto o cuidado de Deus e o cuidado deles comigo também. Sabe, Você sente porque esse amor, sim, essa troca. sinto o amor do Miguel, o amor de Deus através da vida deles. Sabe, não que ninguém vai conseguir substituir o Miguel, mas eu olho para eles e vejo que Deus não salvou só eles, Deus me salvou através da vida deles. Eles estavam perdidos, e se Jesus tivesse voltado, para onde eles teriam ido? Então, hoje, eles estarem na presença de Jesus, esse é o importante, sabe? Então, quando eu cuido deles, e adolescente é uma coisa muito legal, porque assim, eles te amam de uma forma tão intensa, né? Eles são intensos, né? Com eles não tem tempo ruim. Se eu falo com eles, vamos a pé até tal lugar, eles vão, sabe? Vamos fazer isso, vamos. Eles são pau pra toda obra. Com eles não tem mau humor. Eles são, sabe? Tão... E assim, eu sinto isso deles, sabe? E não é pena por causa do Miguel, é porque eles me encontraram e eu encontrei eles. Ô, Thalita, às vezes a gente é muito egoísta, né? É. Porque, olha só, é igual a Ana. Ana teve que entregar o filho dela. A gente pensa assim, que a gente tá aqui pra viver aqui. A gente não pensa que existe um céu, que existe uma outra dimensão, Exatamente. que existe o propósito de Deus, que a gente não foi chamado pra ficar A gente olha aqui, só aqui, sabe, na horizontal, a gente por como várias humano... vezes eu questionei, falei, gente, eu tenho medo do que eu vou falar, porque eu acho isso assim, eu tenho esse medo. Eu não queria ser Ana, não. Eu não queria ser a Thalita, não. Te falo com certeza. É um egoísmo isso? Você entregar seu filho. Aí, um dia Deus ministrou no meu coração e eu que entreguei o meu, Exatamente. que foi perfeito, foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado, foi único. E mesmo assim, a gente ainda, né? A gente se vira contra Jesus. Trai ele. A gente quase trai todos os ele. dias. A gente Ou se todos os revolta dias. e a gente vive como se a gente fosse ficar aqui. Sim. Ele tá em Deus, né? Quem ficou foi todos você. os dias que a gente vive, a gente esquece do real motivo, que a gente tá aqui só de passagem, aqui não é o nosso destino final. Nós iremos voltar para casa. E esse é a chave de todas as coisas. Viver aqui entendendo que aqui é só passagem. É o problema que a gente quer viver aqui, quer absorver tudo Como se aqui fosse eterno. E pegar tudo, né? Quero Exatamente. ficar com tudo daqui. Então, assim, eu tenho certeza onde meu filho está. Certeza absoluta. E, assim, hoje eu tava falando isso com meu marido. Eu falei com ele, essa dor nunca vai passar. Acho que nunca. E vai fazer 2 anos, né? Saudade, daqui a uns né? dias. Vai fazer 2 anos e, assim, parece que foi ontem. Ou, na verdade, parece que a dor tá maior, porque na época que aconteceu, foi tudo uma coisa atrás da outra. Tipo, ele morreu e aí a gente descobriu do Israel e aí teve que viver em prol do Israel e viajar e a gente... E mais a Cristal, E né? aí veio a Cristal que descobriu o autismo, então foi tudo junto. E nós
ficamos viajando e a gente ainda fica de 3 em 3 meses, a gente tem que ir pro Biocor, fica lá 3 dias, faz exame, dorme em pousada, em hotel, alguma coisa para poder, é muito cansativo, o Thales vai dirigindo e aí a gente não dorme direito, volta. Dirigindo. Então, assim, e aí ganhamos todos esses meninos e a gente vive para eles. E depois disso eu fui em muitos lugares pregar, dar palestra, né? Me tornei coordenadora da região da Quadrangular 415, aí faz congresso, visita a igreja. Então, assim, eu acho que não teve tempo, eu não tive tempo, eu acho que eu falei, ou então eu maquiei, sabe? Eu peguei a dor e aí eu comecei a trabalhar e fazer, para não pensar nisso. E aí eu senti que o meu corpo começou a reagir. Então, assim, eu acredito que agora, depois de 2 anos, que eu tô começando a parar um pouco. A dar uma parada. Uma descansada, né? E aí tem dia que, assim, é louco. Porque o que é o luto? O luto não é você pensar nas coisas, se sentir triste nas coisas que você viveu com a pessoa. É não ter a pessoa. Porque aquilo ali você vai sentir saudade boa. O luto é você sofrer pelas coisas que você gostaria de viver com aquela pessoa. Sabe, o Miguel naquela semana ia formar, nós íamos na terça-feira olhar o terno dele, né? Porque a gente já tinha pago a formatura, eles já estava tudo certo onde ia ser, então nós íamos olhar o terno. Ele tinha tirado foto com a Beca e ele falou: mãe, eu tenho uma surpresa para você, mas eu não posso te contar. E ele não contou. A escola me entregou o quadro com a foto dele depois, maravilhoso, todo bonitinho. Então, assim, e aí veio a formatura e aquela dor de não ter ido na formatura com ele, de não ter participado, daquele momento. As coisas do Miguel. Então, nós demoramos muito. Eu até postei isso no meu Instagram. Não tirei nada do lugar. Roupa, tênis, nada. Demorei mais de 1 ano para conseguir tirar algumas roupas dele, mas não tirei todas, né? Guardei algumas. Mas tá tudo no lugar. Você lá não em cima, viveu o seu luto ainda? Não, lá em cima da cama tem a fotinho dele. Aí fica assim numa prateleirinha, a chuteira dele, a Bíblia dele, a pedaleira dele, porque ele tinha hiperfoco na guitarra. Ele começou a aprender a tocar guitarra na igreja. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. E ele pediu uma guitarra de presente de aniversário. Nós compramos a guitarra. E aí depois ele me pediu uma pedaleira. E nós compramos a pedaleira pro Natal. E a pedaleira chegou na hora que nós estávamos velando ele. O entregador foi lá entregar. Nós estávamos todos na porta da igreja e ele entregou lá na porta da igreja, no velório. Ele nem chegou a ver a pedaleira. Ele era tão família que ele pediu para eu comprar uma árvore de Natal. Aí nós compramos uma árvore de Natal para ele, por causa dele. Aí ele falou assim, vamos passar o Natal em casa, só a gente? A gente coloca os presentes no pé da árvore e a gente faz um amigo oculto de cartinha. Não vamos fazer de presente, porque senão eu vou ter que te pedir dinheiro. Porque eu não trabalho, então vai ser amigo oculto de cartinha. E aí nós fizemos assim, compramos a árvore, colocamos, e aí não deu tempo de ter o amigo oculto, e ele nem viu a pedaleira que a gente comprou para ele. Esse ano vai ter o amigo oculto. Menina, eu não consegui montar a árvore, você acredita? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, aí a minha amiga falou, se for te doer muito, não monta. Porque a árvore foi por causa dele. Ele era muito família, eu falava que o Miguel ia ser um pai assim, e um marido excepcional. Você fala, né, muito sobre o Miguel, mas assim, eu assim, não sei a dimensão da dor, né? Mas tem o Israel e tem a Cristal. O Israel é um milagre. E eles também gostariam de participar desse momento de Natal. Será que não seria interessante por eles também? Você não vai poder ficar com esse luto. Não posso fazer isso por conta do Miguel. O Miguel, né? O Miguel foi. Ele não vai voltar. Mas e os dois que ficou? É verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não vivo o luto por causa deles. Isso. Que eu acabo vivendo pra eles. E aí a gente acaba... Eu vou ajeitando a dor do lado, né? Sim. Eu até falei isso ontem com ela. Eu falei, vamos montar a árvore de Natal? Eu falei com ela. Ele ficaria feliz se vocês tivessem. Sim. Talvez seria interessante isso, né? Por mais que... Vai doer, amiga. Não tem como não doer. Não tem... Ou você montando ou não montando, ele tinha o sonho de ir no Beto Carreiro. Aí ele
o sonho dele era ir no Beto Carreiro. E aí nós realizamos esse sonho dele. Nós fomos no Beto Carreiro. No aniversário dele de 13 anos, se eu não me engano. Aí nós fomos, ele ficou deslumbrado, né? Tinha realizado o sonho da vida dele. E aí nós repetimos, nós fomos de novo no Beto Carreiro. Nossa, foi assim, não sei nem te explicar, parecia que era uma despedida mesmo. Como que pode, né? Depois a gente fica pensando. E aí eu falei que eu queria ir no Beto Carreiro de novo. E a minha mãe falou, não, você vai sofrer o tempo todo que você estiver lá. E aí algumas pessoas falaram comigo, não, você não pode ir, porque tudo que você vê, você vai lembrar dele. Aí eu falei, não, gente. Vou lembrar sempre. Eu quero. Aí exatamente que eu falei, eu vou lembrar em qualquer lugar que eu for. Se eu fizer macarrão, eu vou lembrar dele. Não tem como, porque era o prato preferido dele, era macarrão e ovo. Todas as vezes que eu faço macarrão, eu choro. Então, qualquer lugar que eu for, eu vou sofrer. Então, eu não vou viajar, não vou para tal lugar que ele amava, porque vai sofrer. Eu já deixei muito de fazer as coisas, isso aí me veio assim, recordar aqui, né? Eu deixei de fazer um monte de coisa, porque o Miguel, ele não consegue ficar num local com muita gente, por ele ser muito agitado. Então, por conta disso, eu prejudico tanto o Moisés, que ama, e o Murilo. E aí eu pensava assim, eu ficava com dó, eu vou levar o Moisés e vou... Na época, o Murilo muito bebê, mas o Moisés já entende, vou levar o Moisés e não vou levar o Miguel... Mas o Miguel não tem aquele local para me entregar e o Moisés tem. Então, assim, eu não posso privar um por algo que o outro não tem. Mas você sabe que eu já tive essa conversa com Israel e hoje eu não faço vezes. isso mais. Se eu tiver que ir num cinema que o Moisés gosta, pro Moisés chegar lá e assistir um filme no cinema, eu vou só com o Moisés. Porque eu entendo, eu me culpava por isso. Eu me sentia péssima. Nossa, tô levando um e não tô levando o outro. Mas ele não tem aquilo ali para me entregar. Eu conversei com Israel algumas vezes, até quando eu vou pregar, porque muitas pessoas pedem para eu contar, né, sobre a história do Miguel e tal. E aí eu conto, mas todas as vezes eu tento fazer o fechamento com o Israel, que é o meu milagre hoje. Porque eu vivo com ele todos os dias um milagre. Então, o Miguel nós somos o milagre que ficamos. E aí um dia eu conversando com ele, eu falei, meu filho, você fica triste de eu sempre falar do Miguel, né? Aí ele falou, não, mãe, eu não fico triste não, porque eu entendo. Ele falando, porque ele é muito maduro. Você conversar com ele, você fala, não, esse menino não tem 12 anos. Né? Ele é excepcional, inteligentíssimo. Né? Ele é um adulto, exatamente. Ele é um mini adulto. E aí ele falou, não, mãe, eu entendo por que a senhora fala que é para salvar outras vidas, ele falando comigo. Eu entendo isso. E aí essa semana mesmo, eu até sentei com ele e falei com ele assim, quando eu namorei o seu pai, nós sonhamos com vocês. Eu e o seu pai, nós conversávamos sobre tudo, até sobre a cor do piso da nossa casa. E nós fizemos isso, a cor do piso da nossa casa era o que a gente sonhava. Eu falei com ele, as 2 vezes que eu engravidei de você e do seu irmão, nós sonhamos, nós planejamos, eu tirei o DIU, nós fizemos exame, nós oramos pelo seu nome. Eu falei com ele. Então, eu sonhei com o seu pai. Tudo isso. O seu pai foi embora para Jesus. Eu sonhei com o Miguel, o nome, tudo. Jesus também levou ele, tá morando com Jesus. Então você é o meu sonho que ficou. Eu falei isso com ele essa semana. Você é a idealização de toda a minha juventude. Não que eu não ame a Cristal, né? O Thales é uma nova etapa da minha vida, né, que eu adquiri com mais maturidade, mas eu falei com ele, você é o meu sonho da juventude, foi o que sobrou. Eu falei com ele, então eu não quero perder você. E aí ele ficou me olhando, porque assim, às vezes ele corre, ele pula, ele faz as coisas que não pode, e aí eu falei sobre isso pra ele, eu falei, você é o meu sonho. Eu idealizei você, eu sonhei com você, desde quando eu comecei a namorar o seu pai. Eu falei com ele, então não se sinta menos, porque você é a idealização do meu sonho, né? Você é o filho que eu vou entrar na igreja, eu falei com ele, né? Porque eu não vou poder fazer isso com seu irmão, mas eu vou poder fazer isso com você em nome de Jesus, eu creio. Então você é a realização de tudo que uma mãe sempre quis, né? Porque a mãe que tem um menino, você sabe disso, ela tem um companheiro, não que a menina não seja, mas a menina ela vai se tornar uma companheira quando ela for mais madura, porque agora ela quer o pai. Mas ele não, ele acaba é o sendo meu... uma disputa também, isso né? aí. Eu falei com ele, você é meu companheiro, você é meu amigo, eu quero compartilhar tudo com você. Então você é a realização do meu sonho da juventude. Porque quando eu falava com seu pai, nós vamos ter 2 meninos e vamos adotar uma menina. A gente sempre falava isso. Então assim, eu tive os meus 2 sonhos,
né? Eu falei com ele, então você é a idealização do meu sonho ainda que tá aqui. Você sabe que eu sempre tive no meu coração de adotar uma criança. É. Depois do Murilo, isso nunca mais voltou. Falei, gente, 3 meninos, que loucura! Meu Deus do céu! Eu falava que eu ia adotar e acabei assim, não adotei de uma papel, loucura. mas Jesus e, assim, me deu muitos quando filhos. eu engravidei do Murilo, por conta de eu já ter o diagnóstico do Miguel, todo mundo chegava pra mim e falava assim, o terceiro vai vir com um grau mais alto. As pessoas falam, né? Nossa. E o Murilo veio totalmente diferente. Somente o Miguel mesmo, quem veio. E assim, o Miguel, ele é muito carinhoso. Ele é todo sabanado, coitado. Ele bate na água e a água cai no chão, ele esbarra tudo. Ele não tem aquele controle. Mas eu acho que quando o Miguel ele crescer um pouco mais, ele conseguir entender, ele centralizar, ele vai ser outra criança. Não, você falando que só tem o Miguel assim, é até engraçado. Outro dia nós estávamos em casa e a Cristal fez alguma coisa que agora eu não me recordo o que é. Aí o Israel virou e falou assim, nossa, eu sou o único normal dessa Não, esquece, não sou não. Eles falam que ele é normal, porque ele não tem um problema, né, neuropsicológico, mas coitado, ele tem outra síndrome. Ele ia falar, ele lá parou. na escola, por exemplo, todas as quarta-feiras lá na PAI, o Miguel tem natação. E aí o Moisés, muito bravo, porque primeiro eu deixo o Miguel, depois eu deixo o Moisés e depois eu deixo o Murilo, que é cada um numa escola, então eu faço essa roda, né? Mesmo, amigo, você não tem noção. Hoje, meu filho, eu tive até um incidente. O menino puxou o freio de mão do carro, o Murilo, e o carro foi descendo, a gente tentando pegar o carro ali, e os dois dentro do carro morrendo de rir. Sim, eu desisti realmente de adotar uma outra criança, porque eu queria ter uma menina. Então eu sempre falei, vou adotar uma menina. E aí, isso não passa mais no meu coração, nunca mais passou, depois do Murilo, porque ele é muito levado. Thalita, o Miguel tem a natação, o Moisés desce no carro todas as vezes revoltado. É injusto eu não ser autista também. Por que o Miguel pode ser autista e eu não sou? A escola do Miguel é mais legal. Por quê? A escola do Miguel tem mais coisa lúdica. O Miguel tem muita coisa ali na PAI. E a escola do Moisés não tem. É injusto eu não ser autista. Eu também sou autista. Eu também tenho que estudar ali. Eu quero ser autista também. Aí vem com aquela briga. Moisés, você não é autista. Aí um dia o Moisés falou, mãe, o Miguel é doido. Eu falei assim, não, meu filho, ele não é. Aí você vai explicando, né? Aí ele virou e falou assim, eu sou autista também, mãe. Eu sou também. Não posso falar que o Miguel na frente de alguém, que o Miguel é autista e ele não. E nem se uma criança assim, aquela criança, a gente tem mania de falar, é especial. Porque ele, né, uma criança tem síndrome de Down. Ele falou assim, eu sou especial também. Eu também sou uma criança especial. Mas ele não entende. A cabecinha dele vai pra outro lado. Então ele fala, eu também sou autista. E o pequenininho também olha e fala, eu sou também, que ele também quer ser. Não, eu falei, você estuda, é autista e tá tudo certo. A Cristal é completamente diferente do Miguel, porque o autismo menino é completamente diferente do autismo de menino. O Miguel é muito louco pra você ver que eu digo que o Miguel era diferenciado, que eu não acordava pra acordar ele pra escola, igual mãe acorda, menino, levanta. O Miguel levantava sozinho, fazia café, tomava café e deixava o café pronto pra mim. Ele era muito pontual. Muito, ele tinha, né, como é que fala? A rotina dele na geladeira e ele cumpria aquilo ali, né? O Miguel não consegue cumprir uma rotina. Mas se sair fora da rotina, acabou. Não, o meu Miguel, ele não consegue cumprir, ele é desorganizado, então é difícil a gente cumprir uma rotina com ele. Só que ele é muito inteligente, ele liga o fogão, ele faz um café, se deixar, mas ele também bota fogo na casa. eu assim, tive muita dificuldade por ele ser ele era muito arteiro, Thalita. Hoje ele acalmou. Ele é uma outra criança. Eu acredito que quando essa agitação dele sair, ele vai ser uma criança muito tranquila de se lidar. Mas olha, eu já deixei de ir um monte de lugar, um monte de festa. Falar, vem no aniversário aqui. Eu olho e falo, nossa, tem muito vidro, muito enfeite, muito trem que quebra, muito lugar que ele vai pular. Não vou, não vamos. E aí eu privava o outro. Então hoje não, hoje eu deixo o pau quebrar, deixa cair, deixa viver isso daí. O problema é que a gente deixa de viver às vezes por medo. Por medo. Né? Ai, não vou me relacionar com medo de me machucar, não vou sair com medo disso. E a gente deixa de viver por causa do medo. Se tiver que acontecer, machuca do mesmo jeito. Pois é. Tudo vem do mesmo jeito, né? Não adianta você ter aquela proteção se tiver que acontecer, né? Então eu vejo isso na minha vida. Eu entreguei minha vida na mão de Jesus. Então se acontece é por permissão dele, com certeza. Amiga, eu queria assim te falar que você é uma pessoa que tem uma fé assim gigante. Uma fé e assim, uma alegria, um amor dentro de você. Igual eu te disse, né? Todas as vezes que a gente abre a porta, vem essa alegria junto, né? Da Thalita, né? Vem essa alegria, esse amor. É notório Jesus em você.
Não Amém. tem como não perceber que você é uma pessoa cheia do Eu Espírito orei Santo de sempre Deus. pela paz que excede o entendimento, né? E o que é a paz que excede o entendimento? É exatamente isso, excede o entendimento humano. Eu não consigo entender como que você pode ter paz vivendo um turbilhão disso, né? Mas nós vivemos em paz. Em ser paz. Né? Exatamente. Viver Porque e ser. assim, se a gente não tiver essa paz, se eu me matar de desespero, vai mudar? Vai mudar o diagnóstico? Vai mudar o que já aconteceu? Não vai mudar. Então, o que eu tenho que fazer? Respirar, ter a paz que excede o entendimento, lançar sobre o Senhor a minha ansiedade e ter a certeza que Ele está cuidando de mim. E é o que eu tenho. Então, assim, eu sempre falo, se Deus fizer, Ele vai ser Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque o amor de Deus não é medido pelo que Ele vai me proporcionar. Não, o amor de Deus é medido por aquilo que Ele já me deu. E o que Ele me deu? Salvação e vida eterna. Ele entregou a vida dele para mim, para que eu tivesse esse direito. Então, assim, ai, tá acontecendo isso, eu tô desempregado, eu perdi isso, Deus não me ama, Deus não me vê. Não, o amor de Deus não é medido por isso, porque Deus não é natural, Deus não é humano, Deus é um ser espiritual e ele não, isso aqui para ele não é nada. O que a Bíblia fala? Se nós, homens naturais, esperarmos dessa terra, nós seremos os mais miseráveis de todos, porque o que a gente tem que esperar não é dessa terra, o que a gente precisa de esperar é eterno, porque nós somos eternos. E a gente esquece disso, né? A gente esquece disso, então eu tenho que lembrar disso. Eu sou eterna, eu sirvo um Deus eterno e eu vou morar na eternidade com esse Deus eterno. Então, assim, o que tiver que acontecer, vai acontecer, eu me desesperando ou eu me acalmando. Então, o que eu faço? Eu tenho a paz que excede o entendimento humano, que guarda o meu coração em Cristo Jesus, e é nessa paz que eu vou me apegar. Tem dia que eu quero desaparecer, sair correndo pela BR, gritando, eu quero, porque eu também sou humana, mas eu entendi que eu preciso ser árvore de bons frutos. E para que serve uma árvore de fruto? Para alimentar as pessoas. É isso que uma árvore faz. E Jesus diz, vocês precisam de ser árvores de bons frutos. Então eu preciso de ser uma árvore de bons frutos para alimentar as pessoas que me cercam, né? Então, independente do que aconteceu comigo, eu não posso deixar de ser essa árvore, porque eu sou um ramo ligado a uma videira, e essa videira é Jesus. Então eu não posso me desligar dele, porque se o ramo se desliga da videira, ele para de dar fruto. Amiga, eu amo ficar do lado da árvore, tá? Eu amo quando eu tô do seu lado, porque você realmente é essa pessoa aí que você tá falando. A gente sente isso, essa presença de Deus na sua vida. Queria te agradecer muito por você ter vindo participar aqui com a gente. Meu coração tá assim, em paz e tá né, cheio da presença do Senhor. Fiquei assim, muito com o coração doendo, sentindo a dor, né? Foi muito lindo, foi muito emocionante. Muito obrigada por você poder participar. Um prazer. Que você continue sendo essa pessoa, luz, né? Que você é, com essa alegria, cheia do Espírito Santo, que é o que te guia, né? Que é o que te leva. E que você seja mãe de multidões, continue sendo mãe de multidões, em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigada por tudo. É um prazer. Deus abençoe. Amém. É um prazer, porque foi para isso que Deus me chamou. Eu nunca pensei em ir em lugares e falar sobre alguns tipos de temas e sentar com pessoas, e é só Deus que pode proporcionar isso, né? Às vezes eu vou em algum lugar que eu sou convidada e falo, Deus, eu nunca imaginei estar num lugar desse. Eu tenho uma amiga, a Pamela, e ela sempre fala, você está aqui porque você merece estar aqui, porque Deus quer que você esteja aqui, porque às vezes Deus levanta algumas pessoas que se perdem no meio do caminho e esquecem porque foram levantadas. Eu falo, Senhor, eu não quero esquecer de nenhum momento para que foi que o Senhor me chamou. A Patrícia sempre me fala uma coisa ali, né? Ela falou, Luana, quem tá aqui no estúdio, quem vem pro estúdio, é Deus quem coloca as pessoas ali. E eu tenho um prazer tão grande quando eu vou te atender. Eu tenho um amor tão grande de te atender. Nossa, eu falo, gente, como pode, né? A gente se conecta com a pessoa assim em tão pouco tempo. Verdade. E eu faço com muito amor, com muito carinho. Espero que você também sinta esse amor, né? Com certeza. Cuidada por esse amor ali. Até postei e falei sobre isso, porque às vezes Deus veio e falou, você tá chateada hoje, triste, então peraí que eu vou resolver, usar gente. Né? Vou usar gente que vai te ajudar, né? De uma forma ou de outra. Muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui. Um prazer. Chamou, nós estamos de volta.